Olá, hoje eu vou estar explicando sobre o gráfico do DRX. Para isso, então, a gente tem que primeiro ter os arquivos, né, em uma pasta separada, uma pasta onde tem os arquivos originais, tá? E então fazer uma cópia dessa pasta para a gente estar modificando alguns dados. Então, se você perceber aqui na pasta do DRX original, conjunto de dados em formato TXT vem dessa maneira. E aqui embaixo, então, duas colunas, falando da intensidade e dos respectivos graus de cada intensidade. Então, nesse conjunto de dados, nós podemos observar o scan range, representa os graus de varredura, também o continuous scan, que representa então que essa varredura é contínua, e o scan speed, que representa a velocidade dessa varredura. Então, aqui 2 graus por minuto. E o que a gente tem que fazer é apagar tudo isso para cima desse conjunto de dados aqui, tá bom? E também trocar o ponto pela vírgula. Para trocar o ponto pela vírgula, então a gente vem em editar, substituir, localizar ponto, substituir pela vírgula. E depois clica em substituir tudo. O conjunto de dados, então, vai ficar dessa forma aqui. Repare que eu substituí o ponto por vírgula e apaguei todos os dados para cima dessas colunas, certo? Então, posteriormente eu vou abrir o software, o Orange, e aqui, então, eu já adicionei meu conjunto de dados, mas eu vou fazer junto com vocês também, adicionar esse conjunto de dados. Para isso, eu tenho que vir em New Workbook, procurar, então, o meu conjunto de dados. Para isso, eu vou em File, Import, Single Ask, e vou procurar, então, esse conjunto de dados que eu tenho interesse. Selecionei o conjunto de dados que eu tenho interesse, vou abrir ele e ele vai se apresentar nessas duas colunas. Posteriormente, o que eu tenho que fazer é normalizar esse eixo Y, que é respectivo da intensidade. Para isso, eu clico no título dessa coluna, clico com o botão direito, clico em Normalize. Quando eu clico em Normalize, eu tenho que selecionar a opção 0 e 1 e depois clicar em OK. Vai aparecer esse jogo da velha, mas quando aparece isso, significa que o número não cabe por inteiro nesse quadrado. Também tenho que desbloquear essa coluna, né, clicando em Recalculate Mode None. Então, eu normalizei o eixo da intensidade. Posteriormente a ter normalizado esse eixo, eu vou então criar o gráfico. Para criar o gráfico, eu tenho que clicar no botão New Graph. Clico com o botão direito em cima da imagem, depois Plot Setup. E aí, eu vou selecionar aquele conjunto de dados que eu acabei de normalizar. Ok, aqui está o conjunto de dados que eu acabei de normalizar. Então, o eixo X é meu A e o eixo Y vai ser o normalizado. Adiciono, aplico e ok. Repara que eu vou ter a minha amostra aqui sem ruídos, mas pode acontecer de ela vir com ruídos. Eu vou mostrar um exemplo no qual a amostra aparece com ruídos. Para isso, eu vou clicar em New Graph novamente. Então, New Graph, Plot Setup. Vou adicionar, então, duas amostras para vocês verem. Dois espectros, um com ruído e outro sem ruídos. Também vou adicionar da nanofibra pura.
Aplico e ok. Então perceba que o espectro da nanofibra ele tem muito ruído. Por isso que eu tenho que tirar esses ruídos. Para fazer isso, eu seleciono esse espectro, clico em Analysis, depois em Signal Processing, Smooth e Open Dialog. Vou selecionar a opção Lowest, porque ela respeita melhor a curva, né? Mas você pode testar aqui outras opções também. Ó, viu que a curva ficou mais para baixo, então ela não representa tão bem a curva. Essa outra aqui representa melhor. E ok. Para tirar o espectro com ruído, eu venho aqui em Object Manager e desseleciono a opção que tinha o ruído. Então agora eu tenho dois espectros, né? E o que eu tenho que fazer agora é editar o gráfico, formatar ele, né? Então aqui eu tenho que fechar o quadrado, tenho que colocar todas as letras em times, colocar os títulos, arrumar a legenda, a grossura das linhas, tudo isso. Tá bom? Vamos fazer? Então, primeiramente a escala. A escala eu acho que tá numa boa escala. De 0 a 40, no meu entendimento, tá uma boa escala. Vou começar então mudando o título. O título de baixo pode ser graus. Ou 2θ, que eu tenho que adicionar esse símbolo aqui. Ou ainda escrever 2θ. Certo? Colocar em times. Apply. E a mesma coisa para o título do lado, né? Que é intensidade. E a unidade de medida é a unidade adimensional. U ponto A. Coloco em times novamente. Apply. Vou também colocar os números, né? Em times. Agora eu vou fechar o quadrado. E vou tirar dessa linha aqui de cima, né? Vou tirar essas linhas de demarcação de número, porque aqui não precisa. Tá? Então, eu fechei o quadrado na parte de cima e vou fechar na parte do lado também. Fechei o quadrado, começar a mexer com a legenda. Então, eu clico em cima dela. Gosto de tirar a caixa, mas algumas revistas preferem com a caixa. E vou mexer no texto. Então, de acordo com o que está escrito aqui, ó, eu tenho que mexer nesse 3 aqui, que é o último lá embaixo, é o que está de vermelho. E em um desses dois. Mas até agora eu não sei qual, então eu vou alterar aqui e vou ver se muda lá. Então o meu vermelho é a nanofibra de celulose. E o de cima é o grafite puro. Vamos ver se mudou? O de cima não mudou aqui na legenda, então significa que é este aqui. Coloco em times também.
Puxo a legenda para o lado. Também posso alterar a grossura da linha. Eu coloco sempre 1 e a cor dessa linha. E posso fazer isso no outro também através dessa tela. Coloca cores mais vibrantes, né, para chamar mais atenção e sempre padronizar, né, nos gráficos as cores. Então, se um gráfico de TGA colocou verde, uma amostra, um gráfico de DRX também vai colocar verde. Para movimentar, eu vou em análises, vertical translate, e com a setinha de botão para baixo e para cima, eu vou ajustando onde eu quero colocar esse meu espectro. Para tirar essa linha aqui de orientação, então eu fecho essa caixa de texto, clico na setinha e depois em Remove, certo? Adicionar o θ aqui, né? Vou procurar o θ. Mas o que eu faço? Geralmente eu pesquiso no Google o símbolo do θ, copio e colo. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó, o símbolozinho dele. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, consegui. Sem segredo nenhum. Então, esse é o gráfico de DRX. Eu tenho uns aqui prontos, posso mostrar também. Por exemplo, esse aqui. Ficou muito parecido com o que a gente fez.